Fala, meus correligionários, Renato Mani Moicano aqui. O evento acabou de acabar e acabou com um roubo, na minha opinião. Eu sei que muitos de vocês se baseiam na opinião de comentaristas e pelo menos eu não vi, mas o que chegou aqui pelo chat foi que em alguns canais a galera tá dizendo o seguinte: interrompeu certo, ele levantou porque segurou na grade. Não importa, regra é regra, meu brother. Ele se levantou, ele estava em pé, o juiz não deveria acabar com a luta. O juiz está lá para fazer com que a regra seja cumprida. Qual que é a regra? Proteger a integridade física do atleta. Não vai ter porra de edição, por isso deixa o like aí. Proteger a integridade física do atleta. Chicão voltou com a guarda alta. Lembra o seguinte, velho, se é uma luta, é para parar a luta se o cara estiver inconsciente no chão. Como você para uma luta que o cara não está inconsciente? E aí o argumento que estão usando por aí nas redes sociais é o seguinte: mas ele usou a grade para levantar. Se ele não tivesse usado a grade, ele teria sido nocauteado no chão. Não sei. Você tem bola de cristal, você pode saber. A gente sabe do fato. Ele usou a grade para levantar, mas ele levantou e estava consciente. Então, o que deveria ter sido feito? Meu brother, simples. Simples. O juiz deveria ter parado a luta na hora que não tivesse mais combate. Na verdade, deixava continuar ali para ver se o cara ia nocautear ele. Se não nocautear, se ele conseguisse sobreviver, separava, tirava 2 pontos dele. Não tirava 1 ponto só, não. Tirava 2 pontos dele e deixava ele continuar na luta. Agora, você parar a luta com o cara em pé e dizendo a justificativa de que ele usou um golpe ilegal, não um golpe, mas um método ilegal para sobreviver na luta, não sei, você sabe? Você sabe que se ele não conseguiria subir? Não sei, eu também não sei. Então vai ficar sempre essa pergunta aí. E o cara estava invicto na carreira, tomou um nocaute pro Derek Lewis no primeiro round. Outra coisa, o primeiro golpe que ele jogou, um jab, o Derek Lewis ficou reclamando ali que foi dedada no olho, mas não tinha sido. Entendeu? Então a maldição continua por causa do árbitro. Eu quero que vocês aqui, além de fazer o like, além de fazer o comentário, entendam o seguinte: a gente tem que pedir outros árbitros. Essa arbitragem está horrível. Outra coisa, vão me criticar aqui de novo também, mas eu vi vitória do Stephen Thompson. Pode me criticar aí à vontade nos comentários. Ainda bem que o Gabriel Bonfim venceu, acho legal, fico satisfeito, é um cara que merece, era uma luta dura, mas na minha visão, Stephen Thompson venceu. Posso estar errado, você pode enxergar de outra maneira, mas a gente sabe que quando a luta é parelha, sempre é isso, split decision, e, meu irmão, a luta pode ir para qualquer um. Eu vi vitória do Stephen Thompson. Vamos falar de todas as lutas aqui, vou falar de Gabriel Bonfim, Calvin Kattar não precisa tanto, Vitor Petrino tirou onda, vamos falar do Vitor Petrino aqui, falar das lutas principais. Walter Walker tirou onda, renovação do peso pesado absurdamente sinistra. Então, é mais isso. No card principal, teve uma boa luta do Mike Davis, Eduardo Moura lutou bem, Jack Matthews tirou pra nada, Keith Curtis foi uma luta chata. O destaque do card preliminar hoje foi o Walter Walker. Walter Walker, como eu falei hoje na live e no vídeo, para mim vai se consolidando como uma grande promessa do peso pesado. São 4 lutas no UFC, 3 vitórias por finalização a mesma, a botinha. E ele cantou a pedra a semana inteira. Falou que ia chamar na botinha, chama, e chamou. O UFC vai percebendo o valor do Walter Walker na organização. É um peso pesado, melhorou bastante o shape dele, chegou meio vagabundo, depois perdeu a primeira luta. Ele deu várias entrevistas falando que viu que o UFC era diferente. Meu irmão, focou no treinamento dele e está mostrando a personalidade dele, está fazendo canal, está fazendo vlog, participa do 6º round. Então, meu irmão, tá chamando a atenção, é um peso pesado diferente, um peso pesado com jiu-jitsu. O Kennedy Neguchuko era melhor em pé, né? Mas a gente sabia que no chão e não deu outra. Agora, a outra coisa. Então quer dizer que ele tá pronto? Não tá pronto. Eu também já vi um oba-oba aí, galera falando para ele lutar com o John Jones, galera falando para ele lutar com o Tom Aspinall. Calma, calma. E o Walter Walker sabe disso. Já falou em diversas entrevistas, que o auge do peso pesado é quando chegar no 31, 32 anos. Ele ainda é novo para peso pesado, como ele falou. Ele já falou diversas vezes que não quer rushar pro ranking. Meu irmão, luta com esses caras mesmo que não sabem jiu-jitsu. Vai melhorando o jogo. A gente viu que ele precisa melhorar o wrestling ofensivo dele. Ele entrou de muito longe,
mas como ele é bom de chão, ele conseguiu adaptar, chamando a chave de pé e pegou. Pegou e pegou rápido. Tirou onda, 54 segundos do primeiro round, finalização, chave de calcanhar, esqueça absolutamente tudo. Tirou uma grande onda, beleza? Fora isso, no card preliminar, outro destaque foi o Jake Matthews e, totalmente esperado, Shide Jokuani não sabe escrever jiu-jitsu, brother. É capaz que ele não sabe nem ler. Se você tiver uma placa da academia Brazilian Jiu-Jitsu, ele não sabe o que é. Ele só reconhece figuras, velho. Porque é o seguinte, a defesa do Matalhão ali inexistente. Ele não foi na mão, ele ficou com as mãos abertas esperando o cara finalizar ele. E o Jake Matthews, que é um cara bom, como ele mesmo falou, que ele deu uma luta dura para o Michael Morales, que venceu o Durinho. E como o Michael Morales venceu o Durinho, ele acha que deveria lutar com o Durinho. Beleza, não sei. Vamos ver o que os matchmakers dizem aí. Não achei nada impressionante. É um adversário duro. Tá querendo falar merda, tá querendo subir no ranking. Então, vamos ver. Beleza? Meu irmão, depois disso, Chris Curtis, a luta foi muito ruim. Tuco Tuco e Júnior Tafa, meu irmão, o cara desceu do peso pesado, mas o peso pesado continua nele. Que nem aquela frase que diz: o favelado saiu da favela, mas a favela não sai dele. Bicho, esse cara saiu do peso pesado, mas o peso pesado não saiu dele. Totalmente inexistente agora, 6 vitórias e 4 derrotas, cartel pequeno, não sobrou nada pro Betinha, Júnior Tafa mogado. Um cara também que pareceu muito bem adaptado nessa categoria foi o Vitor Petrino. Por quê? Por quê? Porque é o seguinte, meu brother. Geralmente, a gente pode olhar aí, por exemplo, caras como Ryan Spann, dentre outros. O cara luta de 93 quilos, ele começa a ficar vagabundo, ele perde, aí ele fala, não, vou resolver minha vida, vou pro peso pesado. Aí ele vai pro peso pesado e ele fica mais gordo do que ele era. O Ryan Spann foi isso, velho. O cara saiu de 93, bicho, foi para peso pesado, mas desleixou completamente. O cara acha que subir para peso pesado é só não fazer mais dieta. E o Vitor Petrino foi o contrário. Ele ficou mais forte. Então parecia que ele cortava muito peso para lutar de 93 quilos. E pareceu que ele ficou na mesma altura também, não ficou tão baixo. E muito mais forte que o Outland, que é um peso pesado alto. É um peso pesado grande. É um cara que jogava na NFL, na Liga de Futebol Americano. Então é um atleta. Obviamente não é um lutador bom, não é, o Outland não é, tá vindo de 3 derrotas seguidas agora, mas o jeito que o Petrino venceu ele foi impressionante. Catou o chute, derrubou, menos de 1 minuto, 1 minuto e meio da luta já estava montado, achei que ele demorou demais, tá ligado? Ele ficou com a montada baixa, né, porque ele estava com medo do cara escapar, e ele conseguiu prender um braço aqui para poder botar o katagatame. Passou o katagatame, não conseguiu ajustar. Passou o katagatame para o outro lado, também não conseguiu ajustar. Teve uma hora que ele chegou a colocar o katagatame com a mão fechada, mas ficou tentando pegar da montada, ele tinha que ter saído ali para finalizar. Mas passou muito tempo ali, quando ele viu que o round ia começar a acabar, que ia começar a ficar mais complicado para ele, ele subiu a montada que ele devia fazer e começou a soltar as bombas. Bom, 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 daqui a pouco o Outland virou. Meu brother, se você tá na montada, lembra que nem aquela luta do Benoit Saint-Denis, se você caiu por cima do cara, você tem que botar peso, soltar o cotovelo e bater. Não tem jeito. O cara vai virar as costas. É a única alternativa do cara. Ele não vai querer ficar tomando soco na cara, cotovelada na cara. Petrino fez excelente. Subiu a montada, começou a bater, começou a bater, começou a bater. O cara virou as costas e entregou também. Outland não sabe jiu-jitsu. Infelizmente, é um cara lá da América Top Team, mas eu não vou poupar não, de críticas. Precisa melhorar muito, eu acho que não tem nível de UFC. Beleza? Não tem nível de UFC. E aí, diante de todas essas coisas, dele ter perdido uma luta pro Anthony Smith, perdido a outra luta lá pro Jacob, e agora ido bem no peso pesado, ainda é muito novo. Viu a entrevista dele no 6º round, tá muito bem de cabeça, não liga pros haters, acho que vai se encontrar nessa categoria. Então a gente vê ele e o Walter Walker como 2 possibilidades de promessa. Ainda é cedo para os dois. Para o Petrino eu acho que é mais cedo, apesar dele ter tido um histórico vitorioso na categoria de baixo, 4 vitórias seguidas antes de perder 2 vezes. Mas o Walter Walker tá melhor pela questão do jiu-jitsu. Mas o Petrino mostrou um bom jiu-jitsu também, cara. Peso pesado, cara, impressionante ele fazer isso aí, entendeu? Tentou 2 katagatame, conseguiu finalizar no mata-leão. Quantos pesos pesados que você vê que consegue finalizar? Não tem, beleza? Então, grande destaque aí.
pro Petrino, Walter Walker, e o Thaleson Teixeira também vai voltar, sacou? Vai voltar. Era uma luta perigosa, eu sabia que dava pra ter esse nocaute aí, então eu achei... Vamos falar mais da luta ali pra frente, mas primeiro vai deixando o like aí se você chegou até aqui, o comentário, beleza? Morgan Charrier e Nate Landwehr, esqueça tudo, esqueça tudo. Esse cara é burro, tá ligado? E o cara que é burro é complicado, velho. O cara que é burro faz o B. Fez o B de burrice, acabou tomando a dele. Essa é que é a verdade, beleza, meu brother? Steve Garcia e Calvin Kattar, totalmente previsível. Uma coisa que eu tenho pra falar do Steve Garcia é o seguinte, cara, eu achava esse cara muito ruim, eu falei muito mal desse cara. Eu vou parar de falar mal dos outros, cara. Eu vou parar. Essa porra de ficar falando mal dos outros dá azar, tá ligado? Vou parar de falar mal desse cara que é capaz de eu ficar pior do que ele. E ele melhorou muito. Enquanto o Moicano falava, Steve Garcia trabalhava em silêncio, entendeu? Trabalha em silêncio e deixa que seu resultado seja o seu barulho seja ouvido, né? Pela plateia. Sei lá, vocês sabem que tem uma porra dessa. Vou até pesquisar aqui para ver se eu não... Pesquisei aqui sem edição. Frasezinha coach merda, né? Pablo Marçal, Pablo Farsal, faço M. Trabalhe em silêncio e... Caralho, velho, eu esqueci. Foda-se, não vou lembrar e não vou fazer de novo, beleza? Mas é isso. O cara trabalhou em silêncio e agora tá muito bom. Ganhou de muita gente, ganhou do Melk e espancou. Troféu jambrolhado do dia, da noite. Foi pro Calvin Kattar. Cara, foi espancado. Entra numa espiral terrível agora. Tá numa situação terrível o Kattar. Apanhando igual o cachorro de rua, filho. Onde ele senta para descansar, nego chuta ele. E espancado. Foi um espancamento. Gabriel Bonfim e Stephen Thompson. Cara, a luta dura desde o começo. Difícil marcação, cara. Difícil marcação. Eu achei que o Stephen Thompson fez um pouquinho mais, porque ele quase nocauteou o Gabriel Bonfim algumas vezes. O velho é duro, difícil de quedar, difícil de manter embaixo. Eu sei que é difícil, mas eu acho que o Gabriel Bonfim tinha que ter tentado segurar mais ali no chão. Sei que é fácil falar daqui, mas ele teve a oportunidade, cansou um pouco, mas muito novo. Gabriel Bonfim, 18-1. Foi excelente ele não ter perdido, foi muito bom para a carreira dele. Agora ele tem que melhorar um pouco no grappling, no gás. Olha eu falando, né? Mas, de novo, eu falo como um comentarista aqui, entendeu? Eu tenho que falar o que eu achei. E eu achei isso, ele precisa melhorar nisso. Tirando isso, ele é muito bom em pé, tem poder de nocaute, colocou vários golpes que o Stephen Thompson sentiu. Então, apesar de tudo, da decisão dividida, foi uma excelente luta para o Gabriel Bonfim, que eu acho que ele vai... Foi uma vitória, mas ele vai aprender como se fosse uma derrota. Eu não sei se dá para você entender, porque às vezes você precisa de uma derrota para aprender. Eu acho que nessa decisão dividida ele vai aprender como se fosse uma derrota, isso não vai manchar o cartel dele, ele vai ganhar a bolsa completa dele. E para o Stephen Thompson, eu acho que já está na hora de começar a pensar em se aposentar. Quase 40 anos, se não for 40 anos, entendeu? Já é impressionante o reflexo que ele ainda tem, o timing que ele ainda tem. Pô, ele é muito bom, apesar de 40 anos, muito rápido. E finalmente a luta do Derek Lewis, meu brother. Fez aquela palhaçada, tirou as calças, mostrou a bunda, mijou na grade, fez aquele padrão Derek Lewis, chamou o cara de taxista, como ele costuma fazer, falou merda pra caralho, falou que ia macetar a esposa dele depois da luta. É aquele padrão Derek Lewis, meu brother. Você pode falar o que quiser do cara, mas o cara é engraçado, o cara entrega e ele ganhou dinheiro pra caralho. A culpa não é dele que o juiz fez merda. Entendeu? E a culpa dele não é de promover a luta antes e depois. Ele falou que não entendia português, mas que viu que os brasileiros estavam falando mal dele, foi por isso que ele mijou na galera. Beleza? Não vou demorar muito, vou soltar esse vídeo aqui agora. Deixa o like, faz a inscrição, faz o comentário. Muito obrigado. Tamo junto. E valeu, meu brother. Quem sabe amanhã eu faço uma live trabalhando mais que agiota, meu brother, devendo. Beleza? Valeu, grande abraço, tamo junto, osso.